Senador, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Diego. Grande prazer estar aqui na Nova Brasil. Quero também cumprimentar o Heródoto, o Mauro, a Ana, não sei se nos acompanha também na entrevista, mas aqui, sempre sim. bom começar amanhã com uma entrevista na rádio. Muito bem, senador, obrigado pela presença. Senador Sérgio Moro, que foi juiz no Paraná, conduziu os processos da Lava Jato, depois se tornou ministro da Justiça e da Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro. Ventilou-se uma candidatura à presidência da República no ano passado pelo partido Podemos, ao qual ele chegou a se filiar. Depois mudou para o União Brasil, candidatando-se ao Senado pelo Paraná e foi eleito, está neste primeiro ano de mandato como senador. Senador Sérgio Moro, eu começo perguntando ao senhor o seguinte: a gente teve recentemente essa cassação do Deltan Dallagnol pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a minha pergunta é, o senhor teme alguma ação também nesse sentido relacionado ao senhor? Não, Diego, tem muito zum por aí. Tem um processo lá no Paraná em que se discute esse tema, mas é um processo que ainda está em andamento. E assim, o direito e os fatos estão a nosso favor. No fundo, é uma ação movida, o pessoal que perdeu a eleição está tentando uma virada de mesa no tapetão. E o que eu espero? Espero que a vontade do eleitor, foram lá 1.944.000 eleitores, seja respeitada. Mas eu estou focado no cumprimento do meu mandato, né? Nas minhas agendas, nas minhas pautas, nos meus projetos. Isso não é um objeto de uma preocupação. Claro, aquela pontinha sempre tem, mas a gente está tranquilo quanto aos fatos. Senador, quais são as bandeiras que o senhor tem hoje nesse mandato no Senado Federal? Eu tenho focado, Diego, na segurança pública. Infelizmente, a gente vê do governo atual, governo federal, governo do PT, e que não é uma crítica pessoal, um discurso frouxo contra a criminalidade. Eu particularmente receio que aquela queda contínua que tivemos desde 2018, os crimes devem voltar a crescer. Então eu tenho trabalhado principalmente na Comissão de Segurança Pública do Senado e na CCJ para aprovar processos relacionados a essa área. Também estou de olho na economia, né? E a gente precisa fazer uma oposição de qualidade a esse governo, que ele continua sem rumo, haja vista até ontem as atrapalhadas relacionadas a esses subsídios para veículos e aumento do diesel. 7h35, Mauro. Senador, na semana passada, aliás, bom dia, senador, obrigado por estar aqui com a gente. Na semana passada, o senhor foi às redes sociais criticar a indicação de Cristiano Zanin, do advogado Cristiano Zanin, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O senhor teve muito contato com Cristiano Zanin durante o processo na Lava Jato, já que ele era o advogado do presidente Lula, né, que naquele momento estava sendo julgado pelo senhor. O senhor criticou essa indicação e agora o senhor vai participar da sabatina dele. O que o senhor pretende perguntar para o Cristiano Zanin? Bem, nós precisamos aprofundar a natureza da relação dele com o presidente da República. E a grande preocupação, mais uma vez, não é uma questão pessoal aqui, Heródoto, é uma questão de institucionalidade. O que nós queremos? Queremos um Supremo Tribunal Federal independente. Quando é indicado um amigo pessoal do presidente, o advogado pessoal do presidente, isso gera um grande risco de nós termos, na verdade, um ministro que não consiga atuar de maneira independente à vontade do presidente que o indicou. E isso é ruim para a instituição. Veja que isso já aconteceu em outros países. O George W. Bush queria indicar a sua advogada pessoal lá para a Suprema Corte norte-americana e isso foi rechaçado. Então esse é um ponto. Depois nós temos que fazer indagações sobre qual que é o entendimento do indicado sobre vários assuntos que nos interessam, porque nós não conhecemos, nós não sabemos. O que ele pensa, por exemplo, sobre controle de imprensa, lei das fake news, sobre temas relacionados até aos costumes, que são hoje uma pauta importante, a interrupção voluntária da gravidez ou o aborto. Então, o papel do Senado é fazer uma sabatina. E a sabatina tem que estar rigorosa. Eu não vou estar lá para cumprir um papel, né? Se quer chances de ser aprovado ou não,
a inquirição tem que ser feita. O Heródoto Barbeiro tem uma pergunta também para o senador Sérgio Moro. Espera só um minutinho que a gente precisa A gente está sem o áudio do Heródoto. do áudio aqui do Heródoto. Prontinho, agora. Bom dia, senador. Agora sim. Tudo bem, Heródoto? Tudo tranquilo? Tudo. Senador, mais de uma vez as pessoas já fizeram uma comparação entre a Operação Lava Jato no Brasil e a Operação Mãos Limpas na Itália. Na Itália, como a gente sabe, os políticos processados voltaram todos. E ocorreu uma tragédia. O juiz que liderou essa Operação Mãos Limpas na Itália, Giovanni Falcone, foi vítima de um atentado terrorista num carro blindado que ele estava. Matou ele, matou a mulher dele e matou também os seus seguranças que estavam próximos. Minha pergunta é o seguinte: o senhor teme que isso possa acontecer com o senhor? Heródoto, eu fiquei muito preocupado esse ano quando foi descoberto aquele plano do PCC de me sequestrar e a minha família como uma forma de retaliação pelo trabalho que a gente fez contra o crime organizado, ou com objetivos, não sei ainda, muito bem esclarecidos. Então nós estamos tomando as cautelas necessárias. Agora, algo é verdade: quando fica esse clima de polarização, quando fica esse clima de revanchismo, capitaneado principalmente pelo presidente da República, que andou falando uma série de bobagens, inclusive ao meu respeito, ele e as pessoas que o circundam, isso não favorece, né, a minha segurança, a minha integridade e nem da minha família. Então acho que as pessoas têm que ter uma atuação mais responsável. Agora, é um ônus que está se pagando por ter feito o trabalho, né? Eu tenho um grande... podem mentir à vontade, se quiserem, sobre a Operação Lava Jato, né? Não é o seu caso, evidentemente, Heródoto, mas eu tenho orgulho do que foi feito. Os bandidos foram para a cadeia. Quem recebeu suborno e pagou suborno. É isso. O mal foi nós termos os desviados desse caminho de aplicação da lei, né? Infelizmente é um ônus que está se pagando, porque existe aí muito ressentimento, mas eu, por exemplo, vou à tribuna do Senado, eu não fico falando de triplex, de sítio de Atibaia, eu estou olhando para frente. Então estou tentando aprovar projetos que são importantes para o país e para as pessoas, e não cultivando ressentimentos, mágoa ou esse ódio. É engraçado que um governo que veio com o discurso da pacificação tem feito absolutamente o oposto, né? E dado esse tom de perseguição a adversários políticos. Acho que isso é péssimo. 7h40, você está na Nova Brasil FM, a gente está ao vivo com o senador Sérgio Moro para toda a nossa rede. Senador, olhando para frente, a gente vê um Senado que conseguiu fazer uma composição importante no campo da oposição. A gente tem, além do senhor, outros ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro, como a ministra Tereza Cristina, como o ministro Rogério Marinho, que hoje ambos são senadores. Temos o ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também colega do senhor no Senado. Já passamos aí pelo menos 5 meses de nova legislatura, levando em conta que começou para valer mesmo em fevereiro. O senhor vê uma oposição organizada no Senado? E se não, o que está faltando? Nós temos nomes muito qualificados, né? Alguns citados aí por você, Diego, né? A Tereza Cristina, eu até falo brincando, ela é minha tutora nos temas do agronegócio. Aí o agronegócio a gente tem que valorizar, a gente tem visto aí como tem sido importante para o crescimento do país, e é isso a gente está falando na prática em renda, riqueza, empregos, isso é extremamente importante. O Hamilton Mourão é especialista, né, em relações exteriores, em defesa. O Rogério Marinho é um grande, além de um grande conhecimento de economia, ele tem sido o líder ali da oposição. Agora, numa avaliação ainda nesse momento, nós precisamos nos organizar, a meu ver, melhor, para poder se contrapor com mais, com uma composição um pouco mais organizada em relação a algumas pautas de retrocesso. Por exemplo, na Câmara foi aprovado o projeto de decreto legislativo que suspendeu os decretos que desfiguravam o marco legal do saneamento. Um grande retrocesso promovido pelo governo federal, tentar revogar o novo marco legal do saneamento.
foi aprovado na Câmara, mas no Senado a tramitação está lenta. Então nós temos que tentar nos organizar de alguma maneira melhor ali, para poder ter uma oposição mais efetiva contra o governo. O grande problema também que eu tenho visto, Diego, é que o governo não tem projeto. Por exemplo, Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é uma área que eu trabalho, não encaminhou um projeto para o Congresso até o presente momento. Então, às vezes, até para fazer oposição está um pouquinho difícil, sabe? Porque você não tem o projeto. Claro que nós temos os nossos próprios projetos. Eu tenho apresentado projeto, provei um no Senado recentemente. Devemos aprovar um outro importante, que é o Banco Nacional de DNA, uma ampliação do banco, já aprovamos na Comissão de Segurança, vai ser votado na CCJ, talvez nessa quarta, ou talvez na próxima, vai depender do quórum. Então, assim, às vezes está um pouco difícil até fazer oposição. Mauro. Senador, eu queria voltar à questão ligada à Lava Jato, inclusive porque o seu nome está entre os assuntos mais comentados hoje nas redes sociais, no Twitter, em relação ao juiz, ao magistrado que assumiu a Lava Jato depois do senhor Eduardo Apio e que vinha tomando uma série de medidas contrárias àquelas que o senhor tomou na Lava Jato. O senhor admitiu ter entregue à Justiça uma gravação em que supostamente o juiz Eduardo Apio estaria fazendo ameaças ao filho de um desembargador, ao filho do Malucelli. Ontem a defesa de Eduardo Apio entregou uma nova perícia mostrando que a voz não seria dele. Como é que o senhor reage? Envolve a Lava Jato? Isso pode respingar politicamente para o senhor, senador? Mauro, as pessoas sabem o que foi a Lava Jato, apesar de todas as distorções, né? Então, parte lá, o PT fala, o Moro era um agente da CIA, era um plano para conseguir o pré-sal, os Estados Unidos conseguiu o pré-sal. Então, são histórias tão loucas. E, no fundo, essa narrativa continua, das loucuras. Eu, na verdade, não encaminhei vídeo nenhum. O que aconteceu foi um episódio no qual alguém ligou para o filho do desembargador, fingindo ser uma terceira pessoa e fazendo ameaça velada. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região fez uma investigação com laudo da Polícia Federal que atesta que a pessoa é o juiz. Ou seja, e existem outros elementos lá apontando que seria o juiz Apio. O meu papel apenas, eu fiquei sabendo do fato, né? E orientei como fazer o encaminhamento, mas eu me afastei completamente. Eu não tenho nenhum envolvimento com o laudo da PF ou qualquer coisa que seja. Agora, laudo particular, contratado pela defesa, se contrapor ao laudo da PF, é uma coisa assim um pouco extravagante. No fundo, o juiz vinha tomando uma série de decisões extravagantes nos processos, e isso tem que ser avaliado aí pela justiça. É uma pena, no entanto, esse clima de revanchismo, esse clima de vingança que é fomentado pelo governo federal. O senhor encaixaria nesse clima também essas acusações que o ex-deputado estadual Tony Garcia, e que foi delator da Lava Jato, essas acusações que ele tem feito, que ele teve que se tornar, ele foi obrigado a se tornar um agente infiltrado para grampear, gravar conversas e entregar para os procuradores da Lava Jato e depois para o senhor também? Ô Mauro, essa história é uma história mais esdrúxula possível, né? Então eu vi os comentários e dava até algumas risadas, e assim, tem que fazer um senso crítico. Afiar-se nas palavras do tal do Tony Garcia, ele que foi o responsável por revelar o mensalão, tá? E depois ele veio pedir desculpa do impeachment da Dilma, também foi responsável pelo impeachment da Dilma. Então são umas fantasias ali desse indivíduo. O que acontece é que em lá 2004, 2005, esse indivíduo foi preso. Até tem um episódio um pouco cômico envolvendo a prisão dele, que ele se escondeu numa casa de boneca, num quintal, enfim, mas foi preso. E ele havia fraudado consorciados do consórcio Garibaldi, que ele comandava, roubado o dinheiro dessas pessoas. E o Ministério Público acabou fazendo um acordo com ele, com o objetivo principal de reaver o dinheiro e pagar os consorciados, o que foi feito. E na época, né, ele acabou revelando alguns outros fatos e concordou com supervisão da polícia e com
requerimento do Ministério Público, fazer gravações de seus cúmplices. Nada a ver com Lava Jato, nada a ver com, ele fala Beto Richa, nada a ver com Beto Richa. É uma história totalmente deslocada. Eu me surpreendo quando se dá crédito a um indivíduo desse. No fundo, ele é conhecido no Paraná, por conta dessa condenação do consórcio Garibaldi e outras coisas, como um mentiroso compulsivo e um estelionatário. O Heródoto Barbeiro tem mais uma pergunta para o senador Sérgio Moro. Senador, a gente costuma brincar dizendo o seguinte: pô, eu não sei qual é a escalação da seleção brasileira de futebol, que tem 11 jogadores, mas eu sei qual é a escalação do Supremo Tribunal Federal. Depois do advento da TV Justiça, que eu acompanhei bastante, trabalhava na época na TV Cultura, quando começou a exposição, mas o Supremo e seus ministros, alguns deles pelo menos, ganharam assim uma exposição extraordinária na mídia. Todo mundo conhece, e alguns casos até desconfortáveis aconteceram, como aqueles lá em Portugal, em que o ministro então foi, de certa forma, assediado lá por turistas brasileiros e por aí afora. Eu pergunto para o senador o seguinte: essa exposição do Supremo Tribunal Federal, dessa forma midiática, e até mesmo voltando atrás de alguma das suas decisões, isso ajuda as instituições? Isso celebra o Poder Judiciário? Minha opinião, Heródoto, minha sugestão era a adoção de uma postura mais de autorrestrição por parte do Supremo Tribunal Federal. Tem uma frase emblemática de um juiz da Suprema Corte norte-americana, Robert Jackson, que ele uma vez disse o seguinte: nós estamos sempre certos porque damos a última palavra, mas nós não damos a última palavra porque estamos sempre certos. Na verdade, decidir sobre políticas públicas é muito complicado. E erros são cometidos. Decisões judiciais, a gente quer que sejam feitas seguindo a lei, que seja uma interpretação da lei ou da Constituição, uma interpretação, às vezes, estrita. Mas, muitas vezes, se equivoca-se nas interpretações. Isso acaba gerando, em assuntos polêmicos, uma grande polêmica, uma grande angústia e reações. Então, seria oportuno, na minha opinião, que o Supremo Tribunal Federal adotasse uma postura um pouco mais cautelosa em determinados assuntos e deixasse ao Parlamento, ao Congresso, resolver várias dessas questões. Até porque, se não gostou do que o senador fez, não gostou do que o deputado votou, troca. Tem eleições periódicas, enquanto que os cargos dos ministros são vitalícios, não estão sujeitos a esse mesmo crivo democrático. Senador, falando em troca democrática e processo político, qual é o plano do senhor? Hoje o senhor quer cumprir os 8 anos de mandato como senador? O senhor tem em mente a vontade, o desejo de voltar a se candidatar à presidência da República, como foi ali como pré-candidato no ano passado? Como é que está a sua vida política olhando para frente? Meu foco é o cumprimento do meu mandato, né, como senador. Está sendo uma experiência muito gratificante. Apesar desse cenário conturbado do país, a experiência está muito agradável, tanto nos contatos com os demais colegas, como na possibilidade de aprovar projetos importantes e discutir políticas públicas relevantes. Então, isso é muito, muito gratificante. A gente vê também o reconhecimento das pessoas nas ruas, por onde a gente vai. No entanto, nas próximas eleições, né, 2026, a gente vai fazer uma avaliação. A presidência, eu acho que estava descartada. Hoje tem outras pessoas que estão se apresentando, né? O governador Tarcísio, o governador Zema, até o governador lá do meu estado, o Ratinho Júnior, no campo, né, de centro ou centro-direita. No campo da esquerda, não sei exatamente o que vai aparecer. Mas o plano, na verdade, é focar no cumprimento do mandato do Senado. São 7h51. A gente agradece muito o senador Sérgio Moro por estar aqui com a gente no Nova Manhã. Senador, muito obrigado. Volte sempre aqui ao Nova Manhã, à Nova Brasil FM. Obrigado, Diego, aí também em Brasília, por receber o senador Sérgio Moro. Obrigado, senador. Obrigado, Mauro. Muito obrigado. Foi um grande prazer aqui. Mauro, Heródoto, Diego, a Ana, não sei se está mais... Tá por lá, tá no estúdio. Tá lá, um abraço para você também. Viu, pô.
Um abraço para você, viu? E um abraço aí para o nosso ouvinte. Espero que tenha uma bela semana.